Olá, seja bem-vindo ao JR Agro. São Paulo produz menos milho do que consome, então, para suprir a demanda, precisa comprar de outros estados quase 6 milhões de toneladas por ano. Um projeto batizado de Milho Mais São Paulo pretende alcançar aí a autossuficiência do grão até 2030. Para saber mais sobre esse projeto, a gente vai conversar agora com o Alexandro Macedo, que é coordenador do Comitê de Governança desse projeto. Seja muito bem-vindo, Alexandro. Olá, Adriana, muito obrigado. O JR Agro é o nosso espaço para conhecer as novidades do campo e, claro, para ficar muito bem informado. Todas as sextas-feiras, a partir das 7h30 da noite, tem um novo episódio que você acompanha pelas plataformas digitais da Record TV. Alexandre, vamos começar essa conversa sabendo um pouco mais sobre a situação do milho no estado de São Paulo? Sim. Bom, São Paulo produz 3,3 milhões de toneladas, agora no último relatório da Conab está apontando um pouco mais de 4 milhões, porém consome 9 milhões de toneladas de milho. Isso para as cadeias produtivas de pecuária, consumo humano, etc. Esse déficit tem sido suprido com a produção do Centro-Oeste. Isso também encarece o sistema produtivo, a cadeia produtiva em São Paulo. Então, o que a gente precisa agora, e é um objetivo desse programa, chegar a equilibrar a produção com a demanda, e como a gente está olhando isso para 2030, a gente entende que 11 milhões de toneladas a gente chegaria nesse equilíbrio. Agora, a gente sabe que lá no Rio Grande do Sul, muitos agricultores perderam toda a lavoura por causa da falta de chuva. Aqui no estado de São Paulo, o que a gente tem visto é muita chuva. Como é que está a situação por aqui em relação a isso? Bom, com relação à chuva, não tem perdido lavouras no estado de São Paulo. Se tem, é algo muito pontual. Porém, as chuvas estão atrasando a colheita, por exemplo, da soja. E com isso, atrasando o plantio de segunda safra de milho. Isso é uma coisa que tem que ser olhada com bastante cuidado, porque também mexe com financiamento bancário, janela de plantio, etc. A Conab ainda não apontou nenhuma redução diária por esse motivo ou por qualquer outro motivo, então a gente entende que ainda está dentro de uma zona de gerenciamento desse risco e dessa chuva em relação à segunda safra. O que é um excelente cenário, já que essa é uma grande preocupação do setor, né? Exato. Excesso de chuva, falta de chuva. A agricultura é uma fábrica a céu aberto. Algumas vezes a gente torce para chover, outras para parar de chover, mas essa é a vida do agricultor, por isso que o agricultor brasileiro e o agricultor de São Paulo tem que ser reconhecido, porque é uma atividade de risco e que não é fácil. No comecinho do programa, eu falei que o estado de São Paulo precisa comprar milho de outros estados, né? Para quais áreas vão esse milho que São Paulo compra? Esse milho abastece as cadeias produtivas de São Paulo, então tem uma cadeia produtiva importante da pecuária, da avicultura e também a indústria de alimentação. Então, entre outras, essas talvez sejam as principais. O que acontece é que essa falta também trava investimentos. Então, essas mesmas cadeias produtivas que poderiam estar crescendo, elas não crescem porque o principal insumo ainda é importado de outros estados, quando não tem dificuldade de importar, inclusive, em razão das exportações. Agora, o milho produzido no estado de São Paulo, quem é esse agricultor que produz esse milho? É o pequeno agricultor, a agricultura familiar? No estado de São Paulo, majoritariamente são pequenos ou médios agricultores, como perfil de agricultura. Para ter uma ideia, o estado tem 15 milhões de áreas, 15 milhões de hectares agricultável para 342 mil unidades produtivas, né, propriedades que estão produzindo. Então, as propriedades elas são pequenas ou médias, pegando os critérios do INCRA. Esse produtor, alguns têm tecnologia, aí falando para o milho, tem uma região que sim adota tecnologia, mas tem uma região que é o foco do programa, que é o noroeste de São Paulo, que não, essa região ainda utiliza baixa tecnologia ou nenhuma tecnologia e as práticas de manejo não são as mais modernas. E é isso que o programa pretende levar para eles. Por que São Paulo até então produz menos milho do que precisa? Eu acho que tem uma questão aí de disseminação de tecnologia. A gente sabe que a cultura da cana é uma cultura importante para o estado. Desses 15 milhões de área agricultável, mais de 5 milhões é ocupado com cana.
Tem outras culturas também importantes em algumas regiões, como o amendoim, por exemplo. Tem muito agricultor se atraindo pela soja e plantando soja agora. Mas a gente sabe que o milho ele é uma cultura e um produto versátil que alimenta várias cadeias produtivas e que, inclusive, é um produto que vai aumentar a sua procura pela exportação. Então, a China tem comprado 10 milhões de toneladas de grão de milho do Brasil e a gente sabe que esse número vai aumentar. Melhorar o preço da saca aqui no estado poderia também incentivar o interesse de agricultores por essa cultura? O preço do milho, comparado a alguns anos atrás, aumentou significativamente. Então, hoje está por volta de R$ 85 a saca. Se nós olharmos há uns 4, 5 anos atrás, talvez estava por volta de R$ 30 a saca. Então, essa é uma diferença bastante importante. É claro que os insumos também subiram, mas a rentabilidade do milho ela é ainda bem considerável. O que falta para o produtor realmente é conseguir adotar as tecnologias e gerenciar o risco climático com elas. Então, um dos caminhos é implementar a produção que já existe com fomento à tecnologia? Exato. E o que o produtor precisa é um ecossistema de produção. Então, o que é isso? Ele precisa entender melhor as condições agronômicas da região dele. E quando eu falo entender melhor as condições agronômicas, é com base científica, com base em estudo, em estatística. Então, alguém precisa ajudá-lo com isso também. Precisa entender melhor as tecnologias que estão disponíveis no mercado. Precisa ter acesso a linhas de financiamento. A gente sabe que existem linhas de financiamento disponíveis, mas o pequeno produtor, principalmente, conseguir acesso a essas linhas tem sido uma dificuldade. Então, ele precisa algo que facilite isso para ele. E se organizar com a indústria. Embora a indústria tenha uma demanda maior do que oferta, não é difícil ver produtor com dificuldade para vender a sua produção. E por que isso acontece? Porque não está bem organizado. Então, isso é um ecossistema de produção que o Milho Mais São Paulo desenvolveu e a gente está trabalhando em cada uma dessas partes do ecossistema de produção para, de fato, o produtor conseguir receber toda essa informação, esse acesso e gerar riqueza na propriedade dele, mesmo sendo uma propriedade pequena. Queria aprofundar um pouco nessa parte de acesso a linhas de crédito interessantes e acessíveis para os agricultores. Essa é a ideia, é criar novas linhas de crédito para esse perfil de produtor? Bom, o que a gente está estudando, e aí tem tanto a perspectiva financeira quanto a perspectiva de instrumentos jurídicos que permite isso, é utilizar linhas que já existem, por exemplo, do Plano Safra, porém com algum incentivo adicional, seja um incentivo de subvenção de juros, né, de uma parte dos juros, enfim, tem um estudo importante sendo feito e também olhando os instrumentos jurídicos. Para quê? Para que o produtor, de fato, além da produtividade, ele se sinta atraído, não financeiramente, mas com um suporte no seu custeio de lavoura para que ele consiga produzir e gerar renda. Alexandro, a alta dos insumos básicos, como óleo diesel, por exemplo, tem prejudicado a produção de milho aqui no estado de São Paulo? O produtor, ele sempre vai olhar a rentabilidade da lavoura como um todo, né? O diesel é um dos componentes do sistema de produção. Alguns sobem, outros baixam e por aí vai. O importante é o produtor ter uma boa rentabilidade no seu total de produção e na sua venda e conseguir financiamento e seguro para a sua lavoura, para a sua produção. Então eu acho que ele vai mais por essa linha de raciocínio realmente de quanto lucro ele pode ter. Além do diesel, o que mais pode estar prejudicando em relação a custo para a produção? Bom, como o preço está bastante competitivo, a gente sabe que alguns custos acompanharam essa subida. Tem a guerra na Ucrânia, tem os insumos que são commodities também. Então, por exemplo, fertilizante foi um insumo que subiu bastante e agora está caindo. Essas variações elas vão acontecer dentro da cultura do milho, mas isso também se reflete de certa forma em preço, em algum tipo de repasse, etc. Então eu diria que ainda tem uma boa rentabilidade o milho e com essas variações de custos o produtor ainda consegue ter um retorno bastante importante. Incentivar a criação, a formação de cooperativas é interessante também?
Excelente pergunta, Adriana, porque no Milho Mais São Paulo tem cooperativas que são parceiras nossas. E o papel dessas cooperativas é ajudar tanto nós entendermos essas micro-regiões do ponto de vista agronômico, como dar acesso a insumos a esses produtores. Também uma oportunidade deles se tornarem cooperados dessas cooperativas e a gente sabe toda a vantagem que é. Então, eu não diria criar cooperativas, são cooperativas importantes, mas sim o produtor começar a ser um cooperado dessas cooperativas importantes que nós temos em São Paulo. A ideia do projeto é também transferir conhecimento para esses pequenos produtores, né? Fala um pouquinho para a gente desse trabalho que vocês já estão começando a fazer com eles e a importância disso. Perfeito. O programa está desenhado da seguinte forma. A indústria, detentora da tecnologia e que conhece cientificamente as regiões, etc., transfere esse conhecimento para a CAT, que é a Coordenadoria de Assistência Técnica Integrada da Secretaria de Agricultura. A CAT faz um excelente trabalho, tem excelentes profissionais, nós estamos contribuindo em trazer as últimas tecnologias para o conhecimento deles e como elas se comportam no campo. É a CAT, através de 15 regionais, mais ou menos 120 extensionistas, que vai levar esse conhecimento ao produtor. Juntos, indústria e governo, Secretaria de Agricultura e CAT, já desenvolvemos os materiais que já estão disponíveis para os agricultores, já desenvolvemos as lavouras demonstrativas, são 7 lavouras no noroeste do estado, espalhada, cada uma trazendo uma produtividade maior do que 100 hectares e o produtor podendo experimentar isso na prática, muitas delas com o cultivo do milho do padrão produtor, porque a gente faz essas lavouras dentro da propriedade dos produtores. Então, ele pode comparar o que o programa entrega de tecnologia e manejo versus aquilo que ele está acostumado a fazer. Vocês pretendem, então, oferecer também uma assistência técnica para eles? Isso, a CAT vai levar essa assistência técnica para os produtores. E em que estágio estamos com esse programa tão legal? Vocês já começaram a colocar em prática? Como é que está funcionando esse início dele? É o primeiro ano, agora esse verão 22-23 do programa. Instalamos as lavouras, começamos a plantar essas lavouras em outubro, novembro do ano passado. Já tem produtores no campo, aprendendo, sendo orientados pela indústria e também pelos profissionais da CAT. Então as coisas já estão acontecendo, Adriano. O que a gente precisa agora é alavancar e trazer produtor para dentro da lavoura e escalar o número impactado. O que vocês sentem de resposta desse produtor que já está sendo impactado pelo programa? Bom, os produtores são muito gratos a isso, porque eles estão olhando e sendo treinados a conduzir uma lavoura igual ao que eles veem no jornal à noite em casa, nas reportagens sobre recorde de produção, sobre riqueza do agro. Muitos desses produtores estavam à margem disso. E o que a gente está trazendo é eles para dentro dessa riqueza do agronegócio com relação ao milho. Então eles sim se sentem prestigiados, eles sentem que existe o olhar da indústria e do governo também para eles. Então a gente vai ter bastante sucesso. E o projeto pretende impactar quantos agricultores, Alexandra? 100 mil agricultores. Nós fizemos um cálculo para chegar a um adicional de 7,7 milhões de toneladas. Isso mais ou menos são 1 milhão de hectares a mais do que já é plantado em São Paulo e com a participação de 100 mil agricultores nessa produção. JR Agro de volta. Alexandro, você é o gerente de desenvolvimento da Corteva AgriScience, certo? Que é uma das idealizadoras do projeto. E esse é um projeto de muitas parcerias, né? Conta pra gente. Isso, Adriana. O Milho Mais São Paulo é uma parceria público e privada. Nós temos como parceiro institucional a Abra Milho, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Milho. Também a Iara Brasil, uma empresa de fertilizante. E a Valtra, que é uma empresa do grupo ACO, uma empresa de mecanização com implementos agrícolas, tratores, etc. O programa ele só é possível acontecer com essas parcerias, né? A Secretaria de Agricultura, através da CAT, é a parceira pública.
onde, como nós falamos, traz toda a assistência técnica para o produtor, também aporta conhecimento para a gente olhar a combinação de tecnologia e condições agronômicas. Esse é o grande benefício e legítimo do programa e das parcerias, conseguir o conhecimento público e privado e também as suas vocações juntas em prol do agricultor de São Paulo. Agora, a meta do projeto, como eu falei lá no início da nossa conversa, é alcançar a autossuficiência do grão aqui no estado de São Paulo até 2030. Para isso, quantos hectares precisariam ser plantados? Bom, nas nossas estimativas são 1 milhão de hectares. 1 milhão é um número grande, mas se nós vermos a área agricultável de São Paulo, que são 15 milhões de hectares, nós estamos falando de mais ou menos 7% dessa área adicional. Essa área adicional, a gente tem posicionado o milho como uma alternativa para o agricultor também. Então, temos estudos já da Embrapa falando sobre, apresentando o milho como uma possibilidade de consórcio para a cultura de cana, que é uma cultura de 5 anos, nos 2 primeiros anos são anos de investimento e é uma forma desse agricultor de cana já ter uma renda no primeiro ano, no segundo ano da produção. A gente sabe que tem também pastagens degradadas em São Paulo e essa é uma área que pode ser implementado a cultura do milho. Uma coisa importante é que também existem usinas já com projetos de etanol com base em milho. Então a gente tem que ter esse olhar adiante e começar a atuar agora, porque você imagina o pequeno produtor de cana que fornece para a usina e de repente ele vai ter que começar a produzir milho porque aquela unidade vai ser etanol com base em milho. Então a gente também está olhando para isso, para ajudar esse agricultor a fazer a transição de cana para milho, se houver esse tipo de necessidade. Então, para a gente deixar bem claro para quem está em casa, a ideia não é fazer com que o agricultor que produz cana-de-açúcar, por exemplo, abandone a cana e migre para o milho. Sim, de repente plantar cana e milho, é isso? Perfeito. A gente já tem alguns estudos que mostram a viabilidade disso, feito pela Embrapa, então o agricultor ele pode se valer disso, nós vamos ajudar aqueles agricultores que querem ter essa prática e esse tipo de manejo. E a preocupação com a sustentabilidade, Alexandro, como é que está? A sustentabilidade sempre foi uma preocupação e vai continuar sendo. Quando a gente fala de agricultores, por exemplo, sem tecnologia, a gente está dizendo que algumas vezes eles podem usar insumos que não são os mais modernos. E, obviamente, os insumos mais modernos, ele pode ter um impacto, né, na lavoura, no solo, diferente do que os que tem hoje. A gente está dizendo treinar o produtor para que ele utilize as dosagens de bula. Ele consegue fazer isso quando ele aplica, por exemplo, um herbicida da forma correta. Nós temos casos em outros programas, Adriana, que o produtor aplicava uma dose maior de produto, de proteção de cultivo, do que o que estava na bula. E a gente começou a entender por que ele fazia isso. E como ele não usava a técnica correta, ou seja, fazia aplicação quando tinha muito vento e tinha deriva, a temperatura estava muito alta e aí volatizava o produto, não utilizava o bico de injeção, por exemplo, correto, não funcionava. E quando não funcionava, ele aumentava a dose. À medida que a gente ajustou e ensinou para ele todas essas técnicas, eles começaram a utilizar as prescrições de bula e o produto funcionando no campo e os produtos com as tecnologias mais modernas que nós temos. Então, sustentabilidade sempre é uma preocupação, sempre será, e a gente vai perseguir tanto com produtos inovadores, mais sustentáveis, quanto com as melhores práticas de manejo no campo também. Você chegou a mencionar as lavouras demonstrativas. Em quais cidades ficam essas lavouras aqui no estado? Nessa safra verão 22-23, temos lavouras demonstrativas em Adamantina, Andradina, Sales, Birigui, Presidente Venceslau, Sul de Menuci. São essas as lavouras agora da safra verão e já estamos planejando as lavouras para segunda safra agora, porque a gente vai treinar o produtor para safra verão e também para segunda safra. São desafios diferentes, né, para cada uma dessas safras.
Existem condições agronômicas diferentes, tecnologias que podem ser utilizadas de forma diferente, então tem mais lavouras que vêm por aí. Essas lavouras demonstrativas seriam uma espécie de sala de aula para esses agricultores que vocês buscam atingir, incentivar, ensinar? Isso. 80% do sucesso de uma lavoura isolando o risco climático é o plantio. Então, a gente ensina os produtores, treina os produtores em como fazer um bom plantio, um plantio seguro, depois conduzir essa lavoura com todo o manejo que necessita. Em alguns momentos, a gente também traz o produtor para a lavoura para mostrar e explicar para ele tudo o que aconteceu. O que foi usado, as doses, enfim. E aí o produtor consegue, então, olhar uma lavoura de alto padrão, dentro do estado de São Paulo, dentro de uma propriedade de um produtor como ele, e comparar essa lavoura com a lavoura tradicional desse mesmo produtor. E nós temos casos de lavoura padrão produtor, uma estimativa de 60 sacos por hectare, e do lado uma lavoura do programa com estimativa de 120 sacos por hectare. Então é o dobro e está na mesma propriedade. Na sua opinião, a falta de informação e de preparo mesmo do agricultor, do pequeno agricultor, é a maior entrave para o crescimento dessas produções desses agricultores? Porque a gente sabe que o pequeno agricultor, muitas vezes, ele pega a propriedade do pai, do avô, e é um conhecimento que vai passando de geração em geração, e não necessariamente são pessoas que têm conhecimento de tecnologia. Você percebe que, de repente, é essa a maior deficiência? Eu acredito que sim. O conhecimento, esse conhecimento chegar para ele, a indústria está sempre lançando novas tecnologias, por exemplo, no caso da Corteva, sementes com novas tecnologias, proteção de cultivos, novas moléculas ou as mesmas moléculas, mas com um produto e um resultado diferente, uma combinação diferente. E o produtor precisa sempre receber esse tipo de informação. Então, isso sim faz a diferença. Agora, ele conhecendo esse manejo desses produtos, ele precisa ter acesso. Então, onde que ele vai buscar esses produtos? O programa, quando a gente fala do ecossistema e das cooperativas junto conosco, é justamente para o produtor conseguir ter acesso a esses produtos com tecnologia. Alexandro, antes de encerrar o nosso programa, eu gostaria que você mandasse um recado para o produtor de milho que está acompanhando o programa e super se interessou pelo projeto. Onde ele busca informações, como ele faz para participar? Bom, o Milho Mais São Paulo é um projeto, um programa público e privado que tem a CAT como ponto focal do agricultor para esse trabalho de extensionismo, de orientação. Então, o agricultor ele pode buscar as casas de agricultura, as regionais da CAT, mais próxima da sua propriedade, ou um extensionistas que, porventura, eles conheçam e que tem toda essa informação, sabe conectá-la ao programa, para ele sim participar desse ecossistema de produção, conseguir receber orientação, saber onde ele consegue produto e celebrar com a gente a riqueza do agro de São Paulo. Alexandro, quero te agradecer demais e mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Espero que você volte mais vezes. Prazer te conhecer. Igualmente, Adriana, eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre esse programa para os agricultores de São Paulo. Você pode assistir a todos os episódios do JR Agro nas plataformas digitais da Record TV. Muito obrigada pela tua companhia. Até a próxima.